Nascemos por uma causa, não por um monopólio de capital. Se tem uma coisa comum para todo mundo, é lidar com dinheiro. É o jeito Social Bank de gerar impacto na economia e no mundo. É isso que nos faz olhar além do lucro, enxergando o coletivo. Social Bank não é sobre dinheiro, é sobre valores. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Dinheiro Não É Capim. Eu sou o Felipe Xavier e eu tenho o prazer de apresentar o podcast do Social Bank. A gente tem a proposta de falar um pouco sobre dinheiro, sobre a relação das pessoas com dinheiro de uma forma descontraída e tranquila. E a gente vai falar de diversos assuntos que permeiam isso, mas nem sempre vai ser só isso. Às vezes a gente vai trazer outros assuntos mais mundanos e corriqueiros, tentando fazer essa ligação com dinheiro. A gente está aqui toda sexta-feira no seu feed ou plataforma de streaming, com muito conteúdo para vocês. E hoje eu estou acompanhado do Silas Lopes, que já participou de 2 episódios aqui do Dinheiro Não É Capim, do episódio número 1 e do número 2. Então, Silas, muito bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Vamos bater mais um papo legal aí hoje. Como você disse, sou o Silas Lopes, trabalho com tecnologia aqui no Social Bank e bora falar de rock. A nossa proposta com esse episódio foi que no dia 13 de julho, hoje é sexta-feira, né? Hoje, se você está ouvindo no dia da gravação, sexta-feira, dia 16 de julho, mas a gente, nessa semana, no dia 13 de julho, a gente comemorou o Dia do Rock e o episódio de hoje é sobre isso aí. E aí você me pergunta, né? Gente, banco digital fazendo o episódio para falar de música? Segura aí que você vai ver. Então vamos lá, vamos começar o nosso episódio aqui. Antes de explicar a nossa proposta, o que a gente quer com esse episódio, eu queria escutar um pouquinho de você aí, Silas, e também compartilhar, né, a minha experiência, mas vamos começar com você aí. Você gosta de rock, né? Você gosta de rock desde sempre? Como que foi seu contato com esse ritmo que, na minha opinião, é o melhor ritmo de todos? Com certeza é o melhor ritmo de todos. Eu sou suspeito para falar, Felipe. É o melhor estilo de música que a gente tem aí para degustar, para ouvir. Já tem um bom tempo que eu escuto rock, que eu escuto outras variações também do estilo, principalmente metal, né, que evoluiu aí ao longo dos anos. Mas falando assim de quando eu comecei a ouvir, foi uma época em que não se tinha internet, as músicas, os vídeos não eram tão difundidos, então você acaba ficando refém da TV. E eu me recordo que eu comecei a gostar desse estilo de música, um programa de TV que passava na Band, o Clipe Mania, programa lá apresentado pela Sabrina Parlatório, você lembra? Cara, eu não assisti na época, mas eu já vi pedaços em lugares assim, não sei se no YouTube, enfim, já vi coisas. Você é mais novo, né, cara? Você não conhece. Mas na época tinha uma parada, né? As músicas top 10 lá da semana, e aí os clipes iam subindo, começava a semana lá na posição 10, e aí de acordo com o que o pessoal ia voltando durante a semana, aquela música ia subindo e ficando nas paradas ali no topo dessa lista. Então eu conheci ali nessa época Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, teve várias outras bandas ali que começaram que eu conheci, né, e eu comecei a ser introduzido pelo estilo musical nessa época. E aí desde então eu comecei a seguir mais de perto, comecei a
a buscar mais bandas, conhecer outros estilos também, e nunca mais parei. Você tem banda preferida? Eu tinha lá, nessa época, eu tinha algumas bandas preferidas. Hoje é difícil listar. A última vez que eu tentei fazer essa lista deve ter uns 15 anos. Eu acho que tinha umas 150 bandas. Mas tem muita banda que eu gosto. Sou apaixonado nas músicas, nos clipes da maioria das bandas. Fui em alguns eventos também de música. Nesses eventos eu aproveitei para curtir mais de perto as bandas que eu mais gosto, mas ainda tem uma lista aí de bandas que eu pretendo ver ao vivo ainda. Toda vez que eu troco ideia com alguém falando sobre isso, e as pessoas me perguntam, qual que é a sua banda preferida, né? Eu tenho bandas preferidas e tal, mas é muito difícil, cara, você listar, né? E principalmente pra quem acaba virando nerd de música, assim, parece que você gosta de uma banda e aí você vai atrás da outra, e da outra, e aí chega nessa situação aí que você falou, né? Tipo, uma lista de 150 bandas. Sim, antes você também não tinha muito acesso às próprias músicas dos artistas, você tinha que comprar CD, né? Comprar o material próprio daquele artista. E aí a coisa vai evoluindo, e hoje com esses aplicativos de streaming, principalmente, né? Você escuta uma banda aqui, uma música da banda X, e aí, na sequência, esse aplicativo já entendeu qual que é o seu perfil ali, ele já te oferece uma outra música de uma banda totalmente desconhecida, mas que você escuta a música e passa a gostar também. E aí vai aumentando o seu repertório, quando você vê, você já não sabe nem nome de banda, nome de música, e nome de nada mais. Mas eu tenho uma lista gigante aí de bandas preferidas. Das bandas mais recentes, assim, eu gosto muito aí da pegada new metal, principalmente. Eu ainda escuto muito aí bandas como Slipknot, Korn, voltando um pouquinho no tempo, né, tem a parte grunge também. Nirvana é sempre bom voltar e ouvir. Audioslave, nossa, Audioslave é demais. Chris Cornell, né, que felizmente aí, saudoso Chris Cornell, também curto demais, e várias outras bandas aí que eu pretendo ainda assistir um show. Muito doido, né? Você falou que você começou tipo acompanhando pelo programa da Band lá. Eu não me lembro assim exatamente quando foi que eu comecei a curtir música. Desde criança eu sempre fui criado numa casa que sempre teve muita música, mas eu fui conhecendo o rock and roll mais dentro da igreja, né, cristã. Eu cresci numa casa em que as pessoas eram, né, meus familiares eram todos cristãos, e aí eu comecei a conhecer esse lado do rock, né, o rock gospel, o rock cristão, tanto nacional quanto internacional. E aí depois, em algum momento, eu expandi os meus horizontes, e aí eu comecei a escutar de tudo. Mas você falou de programa, cara, eu lembro que na minha adolescência ali, tava no final da MTV, se eu não me lembro, assim, a minha adolescência. Então a MTV tinha os programas de clipe, e também tinha do Multishow, né? Não sei, deve ter ainda o do Multishow, que segue a mesma receita, né? Eles pegavam o que estava em alta e faziam lá os top 10, top 15, top 20 da semana, do dia, do mês, enfim. E aí apresentava muita banda, né? E era numa época que hoje eu não sei se é tão mais popular assim, eu acho que não. Mas era numa época que clipe era um negócio, né? Tipo, as bandas juntavam e faziam os clipes. E aí a gente lembra dos clipes da época, né? Hoje em dia eu não me lembro, assim, de ver mais clipe das bandas de rock. E é engraçado, porque hoje em dia a gente tem YouTube, né? Na época não tinha. Então, se a banda não fazia a sua aparição nessas listas na TV, né? As pessoas não sabiam. E hoje em dia é mais fácil, só que eu tenho a impressão, posso estar completamente errado, mas eu tenho a impressão de que as bandas fazem menos, né? Sim, com certeza. Mudou bastante esse ramo, né? Hoje eles estão mais focados em produzir a música mesmo, e cantar em festivais, até mesmo promover os próprios festivais. E realmente a questão dos clipes baixou muito aí a atenção, né? Hoje as bandas lançam um álbum novo aí com 12, 15 músicas, você acaba vendo 1 ou 2 clipes
desse conjunto de músicas que foram lançadas, né? Realmente a produção de clipes diminuiu. Pelo menos é o que a gente percebe aí nos canais de entretenimento. Mas aí a gente tá falando aqui de nerdice de roqueiro, vamos puxar o assunto que a gente tá a fim de falar aqui, que é somos o Social Bank, a gente fala direto de dinheiro aqui e a gente quer trazer alguns músicos ou profissionais aí da indústria do rock que têm investimentos, que além da sua carreira os caras são empreendedores, e a gente quer trazer uma listinha aqui e a gente vai falar um pouquinho desses caras e dessa galera que tem feito dinheiro além da grana que eles fazem com música, né? Vamos começar, Silas, traz qual que é o seu primeiro aí? Quem que você tem para falar? Olha, exemplo internacional. Eu acredito que um exemplo de músico bem sucedido também no campo de empreendedorismo, né? Na realidade, eu acredito que todos os músicos, não somente os roqueiros, né? Eles têm uma pegada de empreendedorismo e de negócios muito grande. Assim como algumas outras profissões aí, médicos e advogados que já têm que fazer a faculdade ali pensando no negócio que vão abrir. E o pessoal da música está indo no mesmo caminho, né? E um exemplo de roqueiro aí, grande empreendedor que eu tenho é o Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden. Ele é apaixonado por aviação, curte demais aviões, aeromodelismo e tal, e ele é piloto, inclusive. E aí ele tem um avião que já chegou a transportar a banda em alguns shows, em algumas viagens da turnê. E mais recentemente ele fundou uma empresa que faz reparos em aeronaves. Essa empresa está sediada lá no Reino Unido, ela chama Cardiff Aviation. Então ele não só canta, né? Ele também pilota o avião, tem o próprio avião e a própria empresa que faz reparo em aviões. O cara é ninja, né? Putz, que conveniente, né? Tipo assim, o cara é o vocalista de uma banda gigantesca e ele pode carregar a banda. Exatamente. Literalmente, né? Sem precisar ter que, sei lá, contratar, viajar comercial ou fretar. Mas enfim, o cara fala bem assim, gente, vamos fazer um show lá, não sei aonde, vamos, entra no avião aí e vamos embora. Sim, corte de custos, né? Se ele tem o próprio avião que pode transportar a banda e todos os equipamentos ali, não tem por que ele pagar um terceiro para fazer, né? E nem não tem que pagar excesso de bagagem. Nem o piloto ele precisa pagar, né? Cara, mas é muito doido isso que você tá falando de... se a gente parar pra pensar, tem algumas profissões, né, que os caras acabam que eles vão fazer mais dinheiro que a maioria da população. Então, quando a gente fala, né, eu e você, nós somos trabalhadores assalariados, CLT, é diferente a grana que a gente ganha por mês para investir do que uma bolada que um cara desse ganha, né? Principalmente com a banda que ele tem e com a projeção que ele tem. Até porque quando a gente fala de arte, né, os músicos não ganham só, por exemplo, com venda de disco, com um show. Geralmente os caras ganham com uma coisa que chama royalty, que ele recebe pela propriedade intelectual, né? Então, sei lá, alguém vai fazer um filme e vai usar a música do cara, ele vai ganhar grana pelo resto da vida por causa daquele filme que usaram a música dele. Então, ele consegue ter muitas fontes de renda, a não ser só fazer show ou venda de disco, né? Com certeza. Acredito que um ótimo exemplo disso é a banda Kiss, né? Os caras vendem de tudo, né? Além de fazerem um show, venderem direitos autorais aí para uso das músicas, imagem deles. Tem uma coletânea de materiais aí que podem ser adquiridos desde bottom, camisetas, botas que eles têm, até camisinha e outros itens que são possíveis de comprar com a logo da banda. Olha que interessante. A gente tem um outro cara aí que é um dos...
Ele é vocalista de uma banda que eu gosto bastante, que é o Bono Vox, do U2. Além do cara ser muito voltado para ações sociais, e o cara faz uma pancada de coisas ao redor do mundo aí, ele também é sócio da Elevation, que é uma companhia que ela é focada em grandes investimentos aí de empresas de mídia, entretenimento, tecnologia. A Elevation, para você ter noção, em 2006 eles investiram na Forbes Media. A Forbes é aquela revista gigante aí que toda vez que fala sobre os milionários, né, os bilionários do mundo, essa é a revista que fala sobre eles. E eles também adquiriram recentemente não, né? Cara, já faz tempo, na real, 10 anos atrás, 11 anos atrás, em 2010, eles adquiriram 1% do Facebook. Olha só. Então, o cara tá investindo, né? O cara tá dando tiro. Eu imagino que o investimento dele já voltou para ele pra caramba, principalmente esse do Facebook, que em 2010 não era o que é hoje, né? Então, acho que já rendeu pra caramba esse investimento dele. Além disso, a esposa dele também, ele e a esposa dele também, eles investem no segmento de vestuário. Eles têm a marca de roupa que é a Edun, que tem sede lá em Nova York, e aí isso junta um pouco com a missão de vida dele, né? Porque eles utilizam materiais do continente africano com a intenção de criar oportunidades de trabalho e incentivar o comércio local. Então, ele tenta fazer justamente isso já há algum tempo, que são empresas que, além de oferecerem produtos, eles tentam oferecer produtos sustentáveis, e incentivando o trabalho local e o comércio local, enfim. Então, o Bono também é um cara que investe bastante aí nisso. Quem mais que a gente tem, Silas? Quem mais você pode trazer aí? Cara, como exemplo brasileiro, né, pra ficar empatado aí o jogo, eu gostaria de citar o Badawi, né, Fernando Badawi. Ele inaugurou em 2013, lá em São Paulo, um gastropub que chama Cão Velho. E então, assim, ele, além de cantar, né, ser vocalista do CPM, ele também trabalha com restaurante. E ele inaugurou em 2013 esse pub lá em São Paulo, e agora esse pub virou uma franquia. E já tem algumas outras lojas espalhadas pelo país. Então tá crescendo bastante o negócio. E ele saiu desse foco único de música, né? Então agora ele atua também no ramo de bares e restaurantes aí. Vamos continuar no Brasil aqui também. A gente tem o Titãs, que são super famosos aí. E aqui a gente não tá falando de um cara, né? A gente tá falando da banda como um todo. Os integrantes do grupo, eles se juntaram à cervejaria Colorado. E eu não sabia disso, eu descobri com a gente lendo e fazendo umas pesquisas aqui sobre os caras, e eles investiram. A gente conhece essa cervejaria porque ela acabou ganhando o país, né? Ela é uma cervejaria de Ribeirão Preto. Ela tá em todos os lugares, cara. Assim, é uma ótima cerveja, no caso. É uma cerveja que ela você que entende, acredito que entende bem mais de cerveja do que eu. Ela é uma cerveja que ela tem uma proposta de ser artesanal, né? Ela tem um sabor diferente do que outras aí, as mais comuns, que são industrializadas, mas eles conseguiram expandir o processo dela, né? Eles conseguiram industrializar a cerveja artesanal e garantir um mínimo de qualidade, né? Porque é uma cerveja muito boa. Cara, eu sou suspeito para falar da Colorado. É uma cerveja que eu gosto bastante. Aliás, cerveja é outra paixão que eu tenho. E eles têm, né, uma linha bem diversa aí de estilos de cerveja. E eles expandiram muito o mercado com a aquisição pela Ambev, né? A Colorado ela foi adquirida pela Ambev e agora eles conseguem atingir todo o país. Então o Titãs agora deve estar ganhando muito mais dinheiro aí com essa expansão de mercado no ramo cervejeiro, né? Que, aliás, é a paixão do brasileiro. Agora, queria fazer uma pergunta para você, Silas. Você é músico? Não. Eu não sou músico, infelizmente não toco nenhum instrumento e muito menos canto. Mas vamos imaginar que sim, hein? Se você fosse músico, provavelmente seria de rock, né? Ou não? Muito provavelmente.
Imagine que você fosse um desses roqueiros que a gente tá conversando aqui. Em qual ramo você ia atirar para investir os seus milhões dos royalties vendidos, dos discos vendidos, dos shows lotados? Por onde você ia investir? Cara, dá uma ideia aí de onde você poderia se arriscar. É uma boa pergunta. A gente tem vários segmentos promissores, né, no mercado no geral, mas eu apostaria em empresas de tecnologia e principalmente empresas voltadas aí para o ramo alimentício, né? Que é um exemplo melhor do que esse do Titãs. Cerveja é um item do ramo alimentício de forma geral, né? Então, eles conseguiram expandir muito por conta disso. O meu foco também seria nesse nível. E acompanhado de empresas de tecnologia, porque são empresas em constante expansão. Cada vez mais a gente precisa de tecnologia, né? A gente está usando tecnologia aqui para conversar. A gente tem um microfone aqui, a gente tem um celular, um computador, internet. Então, são todos artigos tecnológicos que a gente precisa desse suporte, desse apoio. E é algo que a gente não vai conseguir viver sem no curto prazo. Pode ser que algum dia aí no futuro a gente consiga se livrar da tecnologia, mas muito provavelmente não. Mas o meu foco seria empresas de tecnologia. Mas eu queria citar mais um cara aqui, que a gente está com uma listinha aqui explicando um pouco, e essa lista explica um pouco sobre o job desses caras. Inclusive, eu vou deixar na descrição do podcast aí esse artigo que a gente se baseou aqui para trazer os músicos e conversar sobre isso. Mas tem um aqui, cara, que eu acho diferente, assim, eu acho peculiar, é a palavra que eu estava procurando, peculiar, que é o Mark Ramone, do Ramones, né? Lendo aqui, fala que ele ficou famoso, né? Ele é o baterista de uma das bandas. Bom, se você não conhece Ramones, em qual caverna você está? Mas, enfim, ele teve uma ideia inusitada aí e ele criou uma massa de tomate com o nome dele, cara. E aí, cada vidro, cada potinho, né, custa $6,99 e pode ser comprado pelo site do cara. As entregas só acontecem nos Estados Unidos, então sinto muito, mas você não pode comprar massa de tomate do Ramone. Uma massa de tomate para fazer o seu fettuccine ao molho Ramones, né? Boa. Mas caraca, velho, muito assim, porque a maioria dos músicos que a gente tá vendo aqui, a gente meio que consegue traçar um paralelo entre o cara sendo músico, e se você acompanhar a vida particular do cara, você consegue achar uma ligação, né? A gente começou com o Bruce Dickinson do Iron Maiden, só que aí você fala bem assim, o cara tem um avião, né? Mas ele era piloto, beleza. Aí você consegue fazer essa ligação, né? Outros caras aí, por exemplo, tem o Bono, que a gente falou, o cara é rico. Então ele investiu numa empresa que fala de dinheiro. E aí ele juntou o útil ao agradável com a esposa, que lançou uma marca de roupa. Então, conhecendo os caras, você consegue traçar uma linha, né? Mas esse do Ramones eu fiquei surpreso, cara, porque a massa de tomate, qual que será a ligação? Ele gosta de comer muito, né? Gosta de macarrão, não sei. Foge bastante, né, do esperado aí, né? E tem um exemplo nacional também do Marcelo Bonfá, do antigo Legião Urbana. Ele produz cachaça artesanal, cachaça orgânica, na verdade. Chama Cachaça Perfeição. E também não tem nada a ver com a profissão que ele tinha, né? O que ele tem ainda e que ele segue atuando na área da música. E tem também outros artistas que seguem dentro do mesmo ramo de atuação, de forma geral, mas com outro viés, né? Um exemplo disso é o Rob Zombie. Não sei se você já ouviu falar, mas ele é vocalista de uma banda com o mesmo nome, né? O Rob Zombie, também da White Zombie. E ele, além de música, né, cantar nessas bandas, ele também produz filmes. Tem alguns filmes aí lançados já, se não estiver enganado, já são 5 ou 6 filmes, de terror, inclusive, que é outra ligação muito forte que a gente tem com o rock e metal, né? É outro lugar que eu ouvi bastante essas músicas.
Estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Dinheiro Não É Capim. E para fechar, eu e o Silas vamos indicar uma banda cada um aqui de rock para você que gosta ou para você que não gosta e quer experimentar, quer dar uma chance para esse ritmo. A gente teve essa ideia de fazer esse episódio justamente porque rolou o dia do rock, então a gente quis fazer essa mescla aí de falar da galera aí que investe, que usa o seu dinheiro de forma inteligente e que são roqueiros. Então eu vou começar aqui, eu vou indicar uma banda que é maravilhosa atualmente, é a minha banda nacional preferida, assim, de rock and roll. Eu não sou um dos caras que escuta tanto rock nacional, mas esses caras estão mandando muito bem. Eles são uma banda de Brasília e eles têm o nome de Scalene. Os caras mandam muito bem. Se eu não me engano, eles já têm 4 álbuns. É só você procurar aí no serviço de streaming que você usa ou no YouTube que você vai encontrar a música dos caras. Também vou deixar escrito aqui para você olhar aí no post. Scalene é S-C-A e aí o resto é Lene mesmo, é tudo junto. Scalene. Então, espero que vocês gostem. Silas, sua indicação? Que indicação, hein, Felipe? Scalene é muito bom. Sim, sou fãzaço. Os caras estouraram aí recentemente e estão mandando muito bem. As músicas deles são muito boas. Eu vou de internacional, uma banda mais antiga um pouco aí, já nem toca mais, nem existe, mas vale a pena escutar. É um sonzinho mais leve aí, nada muito pesado. Audioslave, vai de Be Yourself aí pra conhecer, a musiquinha bacana. É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de rock and roll, indica a sua banda aí, indica a sua música nas nossas redes sociais. Fala com a gente se vocês estão curtindo o que a gente está produzindo aqui. Lembrando que na descrição do podcast tem todos os links das redes sociais do Social Bank e de quem participa. Sigam a gente lá e interajam com a gente para toda sexta-feira a gente trocar essa ideia super legal aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido, tenham uma ótima semana e até semana que vem. Valeu!